Oi, eu sou o Tomás e você está ouvindo São Paulo Isolada. Eu tenho quase 25 anos, vou fazer aniversário daqui a 2 semanas. Sou psicólogo e educador e gosto muito da natureza e de estar com as pessoas. Eu tenho 1,89, tenho cabelo escuro, olhos escuros, meu nariz é grande, minha cara é grande como um todo, assim, minha boca é grande também. Quando a pandemia começou, eu trabalhava numa escola, que é a mesma onde eu trabalho ainda hoje. Dentro da escola já começou a receber essas notícias de que as coisas iam mudar, a gente ia ficar um tempo afastado, as aulas iam ter uma interrupção, ou então iam passar para um regime online em função da pandemia, mas era tudo muito incerto ainda. Eu lembro muito bem da imagem da gente sentado lá no quintal da escola, olhando aquele quintal vazio e se perguntando, nossa, será que vai ser 2 semanas? Será que vai ser um mês? Mas é engraçado porque tenho amigos que são de fora do Brasil. Tenho 2 amigas que são da China, inclusive, e que já em dezembro eu lembro de escrever em WhatsApp dizendo, pessoal, tem coisas rolando, esse novo coronavírus é sério. E aquilo parecia muito, não sei, muito impalpável. Mas de fato, quando a coisa veio, foi uma sensação completamente imprevista. Não dava para saber como é que ia sentir isso na pele. Eu acho que a questão afetiva e relacional acabou até se sobressaindo em relação a essa questão mais epidemiológica da doença mesmo, num certo sentido. Acho que a gente foi entrando em outras epidemias, né? Se a gente puder dizer assim, não no mesmo sentido do contágio do vírus, mas em surtos coletivos, mesmo quem teve que continuar saindo de casa, se movimentando para ganhar seu pão, enfim, estava tendo que viver com o máximo de restrições que era possível. Imagino que poucas pessoas tenham passado completamente ao largo, que a sua vida não tenha mudado nada. Encontrar pessoas, para mim, é sempre um momento em que eu fico me perguntando, ali sentindo, será que a distância tá boa, será que a máscara tá direita? Fica na minha cabeça até hoje. O meu grande contato com pessoas no dia a dia é indo para a escola. Atualmente eu estou tendo que ir alguns dias e é difícil, porque é máscara 100% do tempo, é uma sala lotada de crianças, e é uma escola paga, bem paga, mas ainda assim, onde a questão dos protocolos é super difícil, até por questões de infraestrutura, tamanho das salas, a ventilação que as salas proporcionam. Embora tenha vindo já muita evidência refutando isso, tem uma cultura de fundo de que a criança não pega ou quase não pega. Demorou muito, e vou dizer que até hoje, muitas pessoas da comunidade escolar ainda pensam que pensar a saúde da comunidade escolar quer dizer pensar a saúde das crianças, como se não houvesse ninguém mais além das crianças na escola. Como se não houvesse professor, nem funcionário, nem familiar dessas crianças. Isso é uma coisa muito séria. Nós, equipe educacional, de uma maneira ampla, nos sentimos bem desconsiderados ao longo da pandemia. Em termos de que saúde estamos falando, quem vamos proteger. E na minha percepção não pode ser uma coisa excludente. Não dá pra gente achar que é a saúde de uns em detrimento de outros. Isso necessariamente vai dar errado. Assim como dá errado essa perspectiva de que tem que opor economia à saúde, quando na verdade uma supõe a outra. Muitas famílias que, subestimando esses riscos, tiveram as crianças como vetores para os seus avós, ou para, enfim, pais e mães que seja. No meu ano, particularmente, as crianças nunca deixaram de vir. Qual que é o ano mesmo? É o 3º do fundamental. Então eles têm 7 e 8, e no segundo semestre vão ter 8 e 9 de idade. Como que foi essa volta? Foi por votação, assim, ou foi uma decisão conjunta? Na minha escola, a gente, até setembro, foi um período em que não teve muita oportunidade de presencial, porque a escola também estava tendo que pensar como é que isso aconteceria, organizar, era muita coisa para pensar, que a escola nunca tinha pensado, né? Nenhuma escola. Mas depois de setembro foi direto. Até hoje, sempre num esquema de cada família decide se manda ou se não manda. Não era para ser uma festa do caqui, que acabou virando, em muitos casos, de famílias mandarem um dia, não mandarem outro, mandarem quando bem quisessem, não avisar, porque isso implica uma grande logística, né? Você tem que montar grupos, os grupos funcionam num certo esquema que não devam se encontrar com outros grupos, para não haver contaminação cruzada entre os grupos. Então, você ter crianças demais faz com que um grupo já passe do seu limite. Daí não dá para ser só tantas crianças para um adulto, precisa de outro adulto. Essa mecânica, ela não admitia a possibilidade de furos como os que houve. Todas as famílias optaram.
E daí como é que você lida com o fato de que 100% das famílias se considera prioridade? Acho que esse dado foi super relevante pra gente. Sobre esse período em que vocês ficaram trabalhando nessa escola à distância, como que foi essa dinâmica e como que foi voltar a trabalhar com essas crianças presencialmente? Quais foram os efeitos que você notou assim, no comportamento delas depois desse isolamento em casa? A gente teve que inventar uma escola que não existia antes. Para nós e eu acredito que para quase todas as escolas. A gente não tinha parâmetros e, em boa medida, isso contrariava tudo que a gente sempre defendeu na escola, que era a importância da relação direta, orgânica, analógica, se a gente puder dizer, né? Então, essa cultura mediada por tela, para nós, sempre foi uma grande, quase que uma inimiga. E na escola a gente sempre se preocupou ao máximo em oferecer experiências para as crianças que tivessem na contramão disso, porque a gente sabe que para fora da escola, cada vez mais esse mundo está tomando conta. A gente vê crianças que vão pegar um livro e aí se relacionam com o livro como se ele fosse uma tela de touchscreen, que fazem isso instintivamente. Aí a gente tem que ensinar para a criança que o livro não se comporta assim, que se você apertar o dedo nele, o texto não vai mudar, a página não vai virar. É aquele impressionante que você olha e uma parte de você pensa, nossa, a gente já perdeu essa guerra. E só saberemos os efeitos disso daqui a alguns anos e vai ser feio o negócio. Acompanhando muito bem os efeitos disso em cada criança, tem uma questão de saúde dos olhos, que é muito séria e muito subestimada, mas assim demais. Para muitas famílias, o que a gente foi vendo ao longo da pandemia foi que elas descobriram que tinham filhos e não sabiam. Porque os filhos delas passavam o dia com profissionais, ou da escola, ou contratados pela família em casa, ou com a avó e com o avô, ou com o vizinho na casa de amigo. E a gente tinha reuniões individuais com as famílias em que elas diziam isso, nossa, eu não conhecia essa pessoa, não sabia que ela existia, não sabia que ela era assim, não sabia que a relação dela com o conhecimento era assim. Para algumas famílias isso foi bárbaro, porque significou o engajamento no processo dos filhos, das filhas, até um se apaixonar, um se admirar com o trabalho da escola, com esse campo, né, da educação infantil. Mas para muitas famílias isso significou uma bucha a mais que era indesejada e aí foram terceirizar essa bucha para mecanismos de silenciamento das crianças, então tasca telas aqui e ali, bota as crianças fazendo qualquer coisa que elas não vão dar trabalho, não vão fazer barulho, não vão atrapalhar. Muitas famílias falavam isso pra gente, falavam, olha, pra mim tanto faz se meu filho vai ter 1 hora de aula por dia, vai ter 2, vai ter 3, esse negócio de tela, porque se ele não for ter tela com vocês, ele vai ficar o dia inteiro no Netflix, na televisão, porque é o que ele tem pra fazer. Então eu prefiro que seja com vocês do que deixar no Netflix ou no YouTube ou qualquer coisa assim. Não precisamos nem discutir a legitimidade disso, mas era uma experiência real. Essas famílias estavam vivendo isso e a resposta delas era isso porque era o que elas sentiam. E a escola tem que se haver com isso, porque faz parte da comunidade escolar. Em última instância, o nosso compromisso não é só com as famílias, por ser uma escola privada, né? Mas qualquer escola que seja, a gente tem um compromisso com a infância. A gente tem um compromisso com garantir que essas crianças tenham o acesso ao direito à educação. Estar na escola, estar em comunidade. E é óbvio, na maioria das famílias, os adultos trabalham, é assim que funciona. Teve que haver muita adaptação de muitos lados. Mas a gente via muitos abusos, a gente via em épocas super perigosas da pandemia, funcionários que não eram da família que estavam na casa das pessoas. E a gente ficava se perguntando, nossa, como isso revela relações que são criadas que num contexto de um perigo, de um desastre sanitário, que a vida das pessoas está em risco, esse funcionário, essa funcionária tem que estar na casa da família, não está com a sua própria família. Mas era uma grande questão, a gente ficava super preocupado. Porque são pessoas cujo trabalho é exigido, mas não sei muito como a saúde dessas pessoas vai ser considerada no fim das contas. Se tiver alguma complicação séria, será que vai ter o cuidado do mesmo jeito como teria se fosse o filho da família? Você diz cuidadoras para as crianças, para elas assumirem um papel de professor, no caso. Acho que em parte professores, mas no geral babás, não sei, motoristas em alguns casos, pessoas que limpam a casa, fazem comida. Eu acho que todo esse campo do trabalho doméstico, que sempre teve no Brasil uma fronteira super borrada com a relação pessoal versus a relação profissional, muitas pessoas que dormem no próprio local de trabalho. A pandemia faz a gente estar na casa das pessoas, né? Então a gente via lá a aula acontecendo, aparece alguma pessoa de máscara, que está com o uniforme de quem está trabalhando. E muitas vezes a criança se relacionando com essa pessoa como se ela estivesse lá trabalhando para ela. Ah, pega isso aqui para mim, faz isso aqui, que não sei o quê. Isso é uma grande questão que não foi muito falada, acho que vai seguir não sendo, porque
Gente que tem filho para ser criado por outras pessoas e não por si, ou criado por si no fim de semana, postar foto no Instagram com o filho. A maternidade e paternidade para muitas pessoas virou isso. E está trabalhando em escola, a gente vê de cadeira essas coisas todos os dias. As crianças falam sobre isso, né? Não precisa nem ver muito porque elas contam. Como que era essa relação de conversar com uma criança através de uma tela? Acho que aí entraram peculiaridades de cada criança, de cada contexto familiar. A gente tinha crianças que passaram a ser mais participativas e mais engajadas no virtual do que eram presencialmente. Que tiveram um desabrochar aí. Então corriam atrás, precisa logar lá no computador, precisa entrar, cuidar do meu microfone, da câmera. Isso organizou, puxou uma postura de estudante bem legal em várias crianças. Para outras era difícil, em parte por questões técnicas, então a gente tinha famílias que por alguma razão tinham um problema de conexão, a internet era ruim na casa, e aí não resolviam esse problema, então ficava se prolongando e a criança não conseguia entrar na aula, entrava, mas não ouvia, travava, tinha que sair e entrar milhares de vezes. E algumas crianças que foram lidando, se afastando, ficando meio mais recolhidas, acho que se colocando menos. Uma ou outra que viam isso como uma oportunidade de folgar. Era mais raro, na cidade a gente não vê tanto isso, porque a presença de um adulto e a presença dos colegas ainda é uma referência que te instiga a estar presente. No ano passado a gente tinha aula de música, a gente tinha aulas de corpo e movimento, a gente tinha aulas em que a questão expressiva era muito mais fundamental do que algum conteúdo específico, e muitas famílias boicotavam, porque entendia que o mínimo necessário era português e matemática e ciências da natureza, olhe lá. Isso é algo que foi difícil e que deixou buracos grandes para algumas crianças, porque passaram a ter com a escola uma relação muito mais exteriorizada, tipo, isso não tem muito a ver comigo, não tem muito a ver com o que eu quero fazer. Ou tem uma coisa pronta que eu tenho que entender e me relacionar, mas não parte de mim, não parte da minha experiência. Eu acho que o ofício professoral está sendo posto à prova mais do que nunca agora. O ano passado o que foi posto à prova foi a nossa capacidade de inventar estratégias, inventar um jeito novo de construir uma escola online, mas o que a gente está vivendo agora é ter que lidar com as referências de escola presencial que a gente sempre teve, porque nossa formação sempre foi em escola presencial, para lidar com crianças que estão vindo de outra realidade. A realidade delas é louco como esse tempo todo fez muita diferença. A realidade de muitas crianças já não é mais a realidade do presencial. Assim, principalmente nos termos da experiência coletiva. Então, para muitas já não é mais, a realidade da escola já não é mais a realidade de ter que conviver com o coletivo, com a alteridade, ter que escutar antes de falar, ter que lidar com tempos que são diferentes dos tempos do atendimento instantâneo, que é o que elas vivem em casa, na maior parte das vezes. Deixa uma criança lá fazer as coisas do seu próprio jeito, não no sentido da autonomia, mas no sentido desse pronto atendimento, porque também não é autônomo, muitas vezes. E na hora, né? E na hora. Na hora, e se não for na hora, a reação é imediata também de não, como assim? Não pode ser. Só que aí, né, escola não, é um território onde isso não tem espaço. Num certo sentido, porque o coletivo não consegue absorver, não consegue acolher esse tipo de reação tão ensimesmada, porque o coletivo não é incompatível, o coletivo não tem ouvidos e olhos para lidar com isso. E de que maneira isso se manifesta mais objetivamente no dia a dia? A gente está explicando alguma atividade, uma parte das crianças ouve e a outra simplesmente não ouve. E não é nem o não ouvir, porque ouvir não é possível, porque tem muito barulho, porque está longe. Mas é um não ouvir porque parece que o corpo não está mais sensibilizado para a existência de uma pessoa que vai falar para você ouvir. Ou então o seu ouvir, ele vai vir em função de um arbítrio seu sobre o que ouvir e o que não ouvir. Então, eu quero ouvir isso, então eu vou ouvir. A gente nunca teve tanto que repetir a mesma coisa tantas vezes. Porque falar uma vez, falar duas vezes, falar 4, 5 vezes, não é mais o suficiente. Para algumas mais do que outras, mas eu vou dizer que é algo um pouco generalizado, o que me faz perceber como deve ser um efeito da pandemia também, de estar num contexto em casa onde eu não preciso, né? Onde a minha atenção está focada para o que eu estou fazendo. É quase como se elas estivessem em casa dentro da escola.
Muitas crianças que não conseguem ficar sentadas, isso tem sido uma questão também. E é um não senta de não conseguir sentar, de sentir que sentar vai fazer mal. Tem gente que não consegue tomar lanche sentado. E a gente explica, e a gente encoraja, a gente fala, na escola é um combinado, e mais do que nunca é um combinado sanitário, porque uma pessoa comendo de pé vai circular, sem máscara, perto de outras, isso não pode de jeito nenhum. E tem gente que prefere ficar sem lanche do que lanchar sentada, veja você. E não é uma criança só, são algumas. Como que é ver tudo isso como professor, assim, como comunidade? O que vocês conversam entre vocês e como que anda a saúde mental de vocês também? Bom, em alguma medida, a gente não tem formação para isso, e formação eu digo num sentido amplo, a gente não tem referências de um mundo em que isso aconteça dessa forma. As coisas que a gente fala, que a gente propõe, muitas já não dão mais conta. Quase todo dia a gente tem que parar a aula e ficar, 10 minutos, 15 minutos conversando sobre a importância de ter aula. E é muito louco num contexto em que todas as famílias querem que as crianças venham para a escola, parece um paradoxo. Então as famílias estão desesperadas para que as crianças vão para a escola, as crianças vão para a escola e as crianças não conseguem ter aula. Muitas delas, eu te digo inclusive, que na chegada ficam num frisson. Não, mas quando vai começar? Quando a aula vai começar? Que não sei o quê. E agora com a experiência a gente já até fala, olha, vai começar daqui a pouquinho, calma, tudo certo, mas fica atento nisso que você está sentindo para pensar se essa vontade de ter aula, se esse engajamento para a aula acontecer, ele vai seguir pela manhã inteira. Porque chega no meio do dia, já tem uns tantos que estão desesperados para ir para casa. Falam, não aguento mais, estou muito cansado, estou com dor de cabeça, começam a surgir esses sintomas. Estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Então isso em nós vai quebrando as pernas e traz uma sensação de que a gente não está preparado para lidar com isso. A gente sente, pela natureza do nosso ofício, que ainda assim a gente talvez seja quem mais está preparado para lidar com isso. Então tudo bem, nós somos a linha de frente nesse sentido, então faz parte. Se a gente está sentindo isso é porque todo mundo deve estar sentindo pior que isso. Então é um passo de compreensão importante para a gente seguir confiando no que a gente tem para oferecer, mas é um trabalho que para mim pessoalmente traz muita solidão, porque eu fui para esse trabalho por ser uma pessoa que gosta muito do contato. Estar com gente, para mim, sempre foi super valioso. E com essas atitudes das crianças, eu me sinto cada vez menos presente para elas. Em muitos momentos eu sinto que não tem ninguém me ouvindo, que eu não existo para ninguém. A gente vai falando das coisas e não percebe, né? Mas o tanto de vezes que eu paro a aula, penso comigo mesmo e falo, gente, vamos lá. Eu tô dando aula para satisfazer um desejo pessoal meu de dar aula. Essa aula é para mim? Ou é para vocês? Qual é o objetivo disso aqui tudo? Para quem se destina esse circo todo super complicado que a gente está armando, de colocar revólver de temperatura na entrada, de álcool gel por todos os orifícios do corpo possíveis? Não é para satisfazer os professores, né? Então, calma lá, vamos repensar onde a gente está pondo as nossas prioridades, ou a nossa atenção, né, nesse sentido, a nossa sensibilidade. Mas que é isso? A gente, sabendo de onde vem, a gente tenta se acostumar, entende que faz parte e segue o jogo, dando o nosso melhor e confiando que o nosso melhor talvez seja o melhor que essas crianças vão ter no dia delas, então tá tudo bem. Do jeito que for possível, tá tudo bem. Pensando em todo esse contexto que você viveu da pandemia até agora, quais são as mudanças que você acha que a pandemia despertou em você? Eu percebi nessa pandemia como eu gosto de pessoas, como eu gosto de gente, estar com as pessoas. Como eu gosto muito de estar por aí no mundo sujeito aos encontros que não são esperados, viver situações que estão aí em função de você andar pela rua, de você entrar no ônibus, de você... Eu ando muito de bicicleta também, e bicicleta em São Paulo passa por ter que andar em lugares que não são previstos, porque não tem muito espaço para a bicicleta andar. Então é uma sensibilidade que vai ficar comigo para depois da quarentena, com certeza. Mas também de como a gente precisa de um certo, não sei, tônus vital, corporal, para poder estar com pessoas, que se a gente não cultiva, a gente perde. Então eu tenho essa sensação, e eu vi isso com muitos amigos, pessoas da família, enfim, que por estarem cada vez menos convivendo com pessoas, têm cada vez mais dificuldade em conviver com pessoas. Principalmente conviver com pessoas num esquema que é esse do que não é esperado, da novidade, da criação.
Acho que a gente vive num mundo, sei lá, mais amplamente falando, que a gente está se encaminhando para as pessoas cada vez mais precisando que as relações delas sejam controláveis e previsíveis. Que as pessoas suportam cada vez menos quando as coisas saem do controle delas. Ou quando elas têm que lidar com algo que supõe um não controle. Então, um atendimento mediado por um robô é preferido a um atendimento mediado por uma pessoa, né? Sei lá, por exemplo, vai num restaurante, aí tem lá a opção de ir ao balcão para ser atendido ou de mexer lá no totemzinho, touchscreen, não sei o quê. Muita gente vai pro touchscreen porque não quer saber de falar com pessoa. E isso aumenta no contexto pandêmico, né? Que, tipo, uma pessoa pode ser um risco para sua saúde. O totem vira uma solução. Falar com o robô vira uma solução sanitária. E essa solução sanitária, ela se cola com essa solução relacional que veio de antes da pandemia, mas eu acho que é algo recente, algo mais do contemporâneo, que a gente não tinha conseguido muito bem como sociedade se dar conta. Mas é só olhar para essa galera que tem a nossa idade, às vezes mais nova, e que tem pavor de ligação telefônica. Para mim isso é super emblemático. Porque a pessoa já está no paradigma do WhatsApp, que é de você lidar com a interação, com a iniciativa do outro, no seu tempo, do jeito que você quiser, você visualiza, se não quiser responder, você não responde. Mas a situação da ligação telefônica traz para a pessoa uma tal sensação de não controle da situação, não é nem de si mesma, né? Mas é da situação, que a pessoa fica mal, a pessoa sofre. Mas sei lá, acho que só um exemplo de como se relacionar com pessoas exige um exercício, exige uma prática, né? É estranho falar desse jeito, parece que a gente está falando de se preparar para uma maratona, mas eu acho que tem um pouco disso. Hoje em dia, pensando desde o começo da pandemia, eu vou ter um pouco mais de contato com os meus pais, que antes eu não tinha. E para mim já foi uma expansão super significativa do meu campo de contatos, de experiências do dia a dia. Então é algo que faz diferença, mas que também eu vejo que exige de mim e que exige deles, porque eles estavam acostumados a outro esquema. Claro que a saudade entra nisso, claro que a relação familiar é diferente de outras relações, mas acho que para mim vai ter um lado de conseguir estar atento a mim mesmo para poder ir respeitando o meu tempo. O menos se tornou mais para muitas ocasiões na vida. Eu passo muito tempo sentado aí na minha cadeira, olhando para fora da janela e só olhando, vendo a vista, vendo o céu, o sol. Eu voltei a perceber como para mim estar perto de mata, de floresta, é algo super importante. Eu não tinha tanta essa dimensão. Tá na praia também, eu gosto muito. Mas eu fui percebendo como estar nesses lugares tem um efeito muito forte sobre mim. Então são lugares que eu vou procurar muito mais do que eu procurava antes. Você chega na mata, a mata não fala com você. Ou fala num certo sentido, mas é um momento que você vai estar em silêncio. Você vai estar escutando, você vai estar ali aberto, disponível para o que o ambiente vai trazer para você. Ou o mar, a praia, enfim. E acho que eu estou muito mais interessado em viver essas experiências agora também do que eu estava antes. E vendo que elas me dizem coisas, tem a ver comigo. Acho que é uma coisa forte aí também de herança que vai vir nesses novos tempos. Você começou a atender. Você já tinha atendido presencialmente e aí como que é isso no contexto virtual? Eu tinha uma experiência de tratar com pessoas, de atender pessoas presencialmente, mas principalmente na faculdade, porque eu ainda não tinha me dedicado como psicólogo a trabalhar em clínica. É a primeira vez que eu decidi fazer isso na pandemia. E veio para mim como uma possibilidade de um trabalho autoral que eu não tinha trabalhando na escola. Então, poder ter um trabalho que fosse por minha conta, no meu tempo e organizado dentro dos parâmetros do que eu acho ético, pareceu ser uma coisa preciosa. E no fim foi mesmo. Em parte porque eu que via 2, 3 pessoas na minha semana passei a ver 6,
7, embora pela tela do computador. E muitas vezes quando a gente é atendido por um psicólogo, por uma psicóloga, a gente não tem tanta noção de como esse contato pode fazer muito bem para o profissional. Para mim fez muito bem. E acho que no meu caso, além de ser psicoterapeuta, por ser também um profissional da orientação profissional, que é um campo que muitas vezes trabalha com recursos expressivos, projetivos, então com jogos, com inventários de palavras, com imagens, também essa coisa do recurso online apareceu como algo interessante. Você teria que trazer um computador para o atendimento para conseguir viabilizar ou imprimir coisas. Você pode ter isso na tela. Então acho que nesse sentido o trabalho da clínica psicológica ele ganhou bastante com o online como mais um recurso. Acho que sendo recurso único vai ser difícil, porque para muitas pessoas não vai contemplar, vai fazer com que as pessoas continuem se sentindo sozinhas ou se sentindo ainda mais sozinhas. Eu tive uma paciente que quis parar com o atendimento em um certo momento, que falou, olha, para mim não funciona, eu só consigo ser atendida no meu quarto, só que o meu quarto eu divido com o meu irmão, e o meu irmão muitas vezes está aqui, e a minha relação com ele não permite que eu fale para ele, olha, não entra aqui enquanto eu estiver fazendo o meu atendimento, porque ele não vai nem respeitar isso. Então, para ela, o único caminho possível foi ter que parar o atendimento. Mas algo que a gente vê enquanto profissionais autônomos, que daí para ter trabalho precisam que as pessoas procurem, né? A gente viu mais gente se dando conta de como os temas que trazem alguém para um atendimento psicológico são temas importantes, são temas que merecem cuidado. Isso para muitas pessoas é totalmente novo. E mal ou bem, por esses caminhos super tortos, a pandemia vai deixar uma herança, acho que um sentimento um pouco mais geral de que se cuidar é importante. Como que você enxerga esse cenário pós-pandêmico no Brasil? Acho que se a gente vai pensar em Brasil, a gente tem que pensar que a realidade ela é relativa num extremo bem grande. Para muitas pessoas a pandemia já acabou, né? Para umas tantas pessoas a pandemia nunca existiu. Enfim, por que a gente tem Dia da Consciência Negra? Porque para algumas pessoas racismo não existe, para algumas pessoas injustiças históricas não existiram, para algumas pessoas o Holocausto não existiu. Do meu ponto de vista, que é o ponto de vista que eu acredito que seja a realidade, se a gente for precisar usar esse termo, nós estamos numa pandemia. Essa pandemia não acabou, ela vai acabar, tomara que seja logo. Eu acho que quando isso acabar, o Brasil vai viver as consequências desse relativismo, que eu acho que vão se manter por bastante tempo, pelo menos, e que vai trazer, ainda assim, muita dificuldade, muito sofrimento, muita violência no Brasil, porque essa relatividade, ela passa por você relativizar a importância de vidas e de experiências e de existências. Então, eu acho que, como muitas coisas na história do Brasil, isso também vai se dissolvendo aos poucos, a gente vai contemporizando, vai esquecendo, e um pouco esquecendo porque talvez para nós seja insuportável não esquecer, né? Já está sendo insuportável viver hoje, mas eu acredito que vai demorar bastante para que a gente volte a confiar na saída pelo coletivo. Eu acho que a gente está ainda no momento de acreditar que a saída é cada um se resolvendo por si. Você pensou na morte? Tenho pensado muito, pensei muito na morte, de várias maneiras. Tive pessoas perto de mim que morreram durante a pandemia, ou que, no mínimo, perderam alguém muito querido. No geral, até por razões alheias à pandemia. Naturalmente, quando a gente vai pensando se estar vivo faz sentido, a gente pensa no que poderia ser não estar vivo, que é o que a gente não conhece, nunca vai conhecer e só vai, quando conhecer necessariamente, já não vai mais conhecer, porque daí vai estar morto mesmo. Né? Tem essa contradição inerente à própria morte. Se eu vivi na pandemia momentos em que a morte pareceu uma solução, no contexto pessoal, acho que sim, mas acho que já me encontrei com isso em outros momentos da vida também. Na verdade, o que eu fui vendo era que esse mistério da morte, ele vai sempre se colocar e eventualmente o que vai fazer alguém pensar em fazer algo para chegar logo na morte, quando a morte não viria sem iniciativa, vai ser ou uma certa pacificação desse mistério, mas na maior parte das vezes é um sofrimento tão grande que faz com que mistério nenhum seja capaz de inibir ou de impedir que esse sofrimento cesse.
Eu acho que a gente, como coletividade, a gente fez muito feio com a morte. Acho que a gente fez muito pouco da morte. Eu me lembro um momento lá na Copa de 2014, na época que o Pelé virou uma figura estratégica de relações públicas da Copa, em que ele deu umas declarações meio dizendo que alguns trabalhadores que tinham morrido em obras dos estádios eram mortos como, sei lá, acidentes acontecem, a vida tem que seguir. E isso me marcou, né? Fiquei pensando como a gente, em sociedade, chega a um ponto que um sujeito que, em tese, é um herói nacional, se sente ali super tranquilo e adequado de vir em rede nacional para dizer essas vidas aí não importam muito. Realmente virou aquela coisa de quem vive a morte muito perto de si que muda sua atitude com relação a ela, né? Porque, do contrário, parece que as pessoas estão tão insensíveis quanto as crianças que eu estava falando, né? Lá no começo, de não conseguirem escutar os outros. As pessoas também estão insensíveis a essas mortes. Em alguma medida, é um mecanismo de sobrevivência. Como é que você vive num país onde 500 pessoas, em números oficiais, morreram em um ano e pouco, muitas dessas mortes evitáveis, e você toca a sua vida? É muito difícil. Quem se implica no limite, né? Pensa nessas pessoas que perderam pai, mãe, perderam tia, perderam um monte de gente, pessoas que sobreviveram de uma família inteira que morreu. Fico me perguntando como é que é para essas pessoas pensar em tocar a sua própria vida. Eu admiro muito, acho que precisa de muito gosto, acreditar muito na vida para poder seguir. E acho que a gente tem que se inspirar muito nessas pessoas, porque a gente vai precisar acreditar muito na vida para seguir mesmo. Mas eu acho que a gente deve muito por essas pessoas que morreram. A gente vai pondo paz de cal em cima desses cemitérios, dessas valas comuns aí, e vai seguindo o jogo. E Pelé na cabeça, vamos adiante, a Copa América tem que vir e tudo tem que seguir, a economia não pode parar em função das vidas. Sei lá, você vai ouvir cordel, tantos cordéis que falam disso, que a gente não leva nada depois que morre. Enfim, que expectativas são essas que a gente nutre para no fim descobrir que da vida não se leva nada. Então, se a gente não cuida da vida, o que sobra? Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto o governo federal quanto estadual. Eu avalio que a gente colhe o que a gente planta. Eu não assinei embaixo nem do governo federal, nem do estadual. Quando eu tive a oportunidade lá de dar voto, dei voto para outras propostas. Mas eu sei que as propostas que estão aí são o governo federal do meu país e o estadual do meu estado. E é tanto o governo meu como de quem votou nessa galera. Então acho que também não é por aí. Eu acho que a atitude é de, se a gente quer viver nesse mundo, a gente tem que encarar isso. Eu acho que o governo federal está tendo uma atitude que, assim como o governo estadual, é uma atitude que está muito referenciada nos próprios projetos dessas autoridades em se prolongar como autoridades. Então a gente tem um presidente, tem um governador que tem interesse em continuar sendo autoridades importantes. Cada núcleo vai escolhendo suas estratégias, vai apostando em ser mais comedido, ser mais irreverente, ser mais desrespeitoso. Mas eu acho que são todos estrategistas. Eu acho que os que estão aí estão focados em si mesmos e daí fazem o que é possível para trazer a população junto. Muitas pessoas estão colhendo os frutos de uma atitude na época das eleições que foi de minimizar tudo aquilo que o presidente falava ou se propunha que ia fazer. A gente tinha um presidente que era honesto na campanha como poucos já foram na história do Brasil. De dizer exatamente o que ele achava que o mundo tinha que ser, o que ele esperava que fosse feito. As pessoas que o botaram lá, na maioria, o botaram lá acreditando no que ele não dizia que ia fazer, mas que ele deveria fazer. Olha que louco. A gente tem um costume de ver no Brasil conversas em que se critica o que é falado, porque o que é falado é mentira e a verdade está por trás. Mas esse cara que sempre disse a verdade sobre certos temas, a verdade era tida como mentira. Olha que louco o ponto onde a gente chegou. E aí, evidentemente, ele está fazendo o que ele dizia que ia fazer. E aí tem muitas pessoas se espantando. Muitas vezes eu me espanto com elas se espantarem, como se, pelo menos na minha cabeça, não houvesse nada para se espantar, porque ele já tinha prometido tudo isso com todas as letras. Agora, de fato, talvez as mudanças mais importantes, essas não vão passar pelas autoridades. Assim como não passam pelos professores que vão dar aula lá. A criança não vai passar a escutar mais, a estar mais sensível ao outro, simplesmente porque o professor fica propondo isso nas aulas. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os limites desse nosso olhar para o que a gente chama de autoridades.
As autoridades têm que cumprir um papel muito sério, muito valioso, que não estão cumprindo. Muitas vidas estão indo por água abaixo por causa disso. Mas também a gente depositar as nossas fichas na saída via a transformação dessas autoridades, eu acredito que vai ser também uma frustração de expectativa muito grande. Porque a gente não olha para o que a gente mesmo está fazendo, né? A gente critica o fascismo lá longe e não olha para o fascismo em nós. E daí ele vai continuar existindo, vai continuar fazendo seu caminho sempre para esses lugares e a gente não vai entender por quê, não vai entender como. Mas ele está por aí, em todo mundo, ele nos atravessa, né? O que você quer para o futuro do Brasil? O que eu quero para o futuro do Brasil? Eu quero que haja futuro para o Brasil. Eu acho que isso já é querer bastante, do jeito como a gente está hoje. Eu quero que haja futuro para a gente, porque o presente que há, nossa senhora, com um presente desses, ninguém precisa de inimigo. Eu quero para o futuro do Brasil que todo mundo que quer existir possa existir. Porque isso hoje em dia já virou muito. Né? Já virou pedir demais para muitas pessoas. Querer já não é mais suficiente, é preciso implorar, é preciso se agarrar com todas as forças e não abrir a mão de jeito nenhum. E mesmo assim contar com a sorte. Né? Porque tá grávida e andando para casa da sua avó já pode ser condição para deixar de existir. Ou não cumprir com as expectativas da sociedade, ou de uma pessoa ou de outra com relação ao jeito como você pensa, ou se veste, ou se relaciona com as pessoas, no Brasil, não é suficiente para continuar existindo. Talvez sua vida não valha o suficiente para quem detém as condições de acabar com a sua vida. O Brasil, como a gente entende hoje, nasceu de um monte de existência que foi interrompida porque alguns poucos acreditaram que era o que tinha que acontecer. E esses alguns poucos eram os portugueses, que não tinham nada a ver com a história nativa da América, que era recém-chamada América, né? Os portugueses podem falar da história de Portugal, mas eles não têm nada a ver com a história indígena. E a história dos povos indígenas não tem nada a ver com o que hoje se acredita como Brasil. E, na verdade, acho que isso para eles é um elogio, né? Porque eu não tenho muito contato com pessoas indígenas, mas eu fico me perguntando que sentimento hoje nelas ecoa em termos de ser brasileiro, que faça pensar como teria sido a história se a relação dos povos invasores com os povos originários fosse outra. E toda a imigração dos escravos negros também, e dos outros imigrantes que vieram a ser escravos aqui no Brasil, seja europeus, seja asiáticos. A gente no Brasil tem uma história que é da violência e da morte e de que o jogo tem que seguir sempre, né? O Pelé tem 80 anos aí, mas o Pelé já existe há 500 anos, né? Nesse sentido. Já tivemos muitos Pelés, muitos heróis nacionais que eram esses, né? Os bandeirantes. Eu acho que com o tempo a gente só foi aprendendo a falar menos disso e a dar menos na pinta, mas eu acho que o sentimento, um pouco talvez até esteja aí mesmo, né? Esse sentimento de se erguer sobre o túmulo alheio. Para mim já seria o máximo a gente viver num Brasil onde dá para existir sendo quem quiser ser. E o que você quer para o seu futuro? Eu acho que eu quero ter futuro. Eu quero querer um futuro. Que hoje em dia eu não sei se eu tenho isso já. Acho que eu ainda preciso conquistar. Eu acho que um tanto do que eu tive foi se perdendo com a pandemia, foi se perdendo com o contexto brasileiro, que eu talvez preferisse não ter, para me poupar um pouco mais, mas não consegui não ter. E até achei que era isso mesmo, que faz parte. Eu acho que meu saldo pandêmico ainda é um compromisso com o futuro em construção. Eu acho que ainda não consegui estar completamente, não sei, convicto de que faz sentido ter futuro. Que fazer futuro exige investir, né? E para investir precisa dar conta de investir. Não sei, acho que muitas das coisas que a gente conversou hoje, eu vou me percebendo, vou me flagrando aí no dia a dia e vou pensando de onde vai vir a força. Talvez se eu tivesse filhos eu diria, tá nos meus filhos, em dar conta, dar um futuro para os meus filhos, eu ainda não tenho. Eu tenho um irmão pequeno, mas ele tem um pai e uma mãe que podem fazer isso por ele não precisa de mim. Eu acho que talvez acreditar que isso que
que eu disse que eu quero para o Brasil, que isso seja possível, que possa se realizar e que eu seja uma força importante para que isso se realize, né? Minha contribuição seja relevante, talvez isso baste. Talvez eu tendo futuro eu consigo tomar parte um pouco nesse futuro que vai ser maior do que eu. Agora, eu sinto que eu estou numa época em que achar um futuro para mim mesmo, por mim mesmo, acho que ainda precisa de muito chão, sabe? Mas é nessas horas que bom que a gente pode pensar numa coletividade, né? E aí isso anima a fazer mais futuro. De um jeito ou de outro, o futuro vai ter que ter. O futuro não vai deixar de ter. O tempo vai continuar correndo aí. É isso. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.